pessoal, como esse vídeo eu começo já com a minha pele pronta, eu vou utilizar essas esponjinhas de apoio para não apoiar diretamente na minha pele, ok? Estou trabalhando com um primer hoje, esse é o Eden da Urban Decay, é um Eyeshadow Prime Potion com um pincelzinho aí de cerdas sintéticas e aplico em toda a minha pálpebra. Vou trabalhar com várias paletas hoje, começando com a Venus XL da Urban Decay, não, da Lime Crime, né? Com o pincelzinho 017 da Ico. Tô começando com a sombra Passion e depois eu vou misturar um pouquinho com a Afrodite. Começo com a Passion, já intensificando bastante meu côncavo, eu não vou espalhar muito essa minha sombra, por isso que eu começo com um pincel mais fino, mais contido, e vou espalhando aos poucos. Trabalhar com sombras coloridas é um pouco mais difícil, então pode fazer com muita calma, com muita paciência, só não fique com medo de fazer essa experiência, certo? Depois que eu espalho a Passion, aí que eu entro com a Afrodite e começo a intensificar ainda mais o meu côncavo. Com paciência, sem pressa, sem deixar manchado, bem tranquilinhas, ok? E tranquilinhos também. Gente, como eu tô adaptando a uma maquiagem que eu vi do Jeffree Star e do Mitchell, eu tive que trabalhar com várias paletas, então não me matem por causa disso, tá? Porque eu não tinha todas as cores numa paleta só. Agora, trabalhando com a paleta da Jaclyn Hill pela Morphe, eu vou trabalhar com essa sombra amarela aí, essa amarelo mostarda, para esfumar a bordinha dessas minhas cores mais rosadas, né? Então, eu trabalho toda essa região sem medo de ser feliz, com um pincel um pouco mais fofo. Eu tô usando o 221 da MAC, cerdas sintéticas, ok? Sintéticas não, né? Naturais, vai vir sintética. A MAC vai lançar aí pincéis com cerdas sintéticas, aí revolução no mercado. Agora eu vou pegar uma sombra dessa paleta da Huda Beauty, a Desert Dusk, só para me ajudar no efeito do acabamento dessas sombras coloridas na minha pele. Então eu pego essa sombra Eden, que ela é uma sombra meio laranjinha, mas pro meu tom de pele ela quase não aparece, ela meio que some em mim. Então isso me facilita bastante a fazer essa transição, tá? Pra minha pele que já tá pronta. E volto e reforço com aquelas sombras da paleta da Venus, da Lime Crime, com o mesmo pincel. E eu reforço aquelas cores que eu trabalhei, né? A Passion, que é a mais rosada, e a Afrodite, que já puxa pra uma sombra um pouco mais vinho. E vou reforçando e vou demarcando bastante esse meu côncavo e fazendo a transição com aquela sombra mostarda que eu apliquei. Pego o pincel que eu apliquei um pouquinho daquele primer da Urban Decay e dou uma limpada na minha pálpebra para remover um pouquinho dos excessos aí que acabaram encostando um pouquinho na minha pálpebra móvel. Pegando uma sombra dessa paleta da Too Faced da Just Fit, eu quis um laranja que ficasse meio que um aspecto meio neon, que é o que mais ou menos o Mitchell usa no Jeffree Star. Então eu misturei essas duas sombras aí dessa paleta da Too Faced e aplico ela em toda a minha pálpebra móvel com um pincel de pálpebra, né? Ele é mais achatadinho, não é tão gordinho. Volto com um pouquinho das sombras mais rosadinhas, faço a transição entre o laranja e o rosado, né? Transição é o segredo dessa maquiagem, gente, porque ela é totalmente opaca. Como a gente vai trabalhar com delineado roxinho, então eu apliquei um pouquinho dessa sombra roxinha que estava na paleta da Huda. É uma sombra roxa bem legal que vai me ajudar a fazer a transição. É como se fosse um delineado esfumado. Então pensa que se você estivesse fazendo um delineado preto, você estaria utilizando uma sombra preta ali no cantinho. Eu utilizei o roxo. Tô usando esse Chroma Line da MAC, não comprei propositalmente, não sabia que eu ia fazer essa maquiagem quando eu comprei esse Chroma Line. Eu comprei na MAC Pro lá em São Paulo, quando eu estive ministrando um curso em turma. E eu comprei mais por causa de maquiagens artísticas e tudo mais. Comprei esse roxo e acabei comprando um azul também lindo. E no fim acabou sendo muito útil, porque no vídeo o Mitchell ele usa um batom líquido mate para fazer o delineado. Então, para quem não tem o delineado, né, um Chroma Line, mas tem um batom líquido mate, fica a dica aí para utilizar. Na linha d'água, aí sim eu vou utilizar um batom, esse é da Dose of Colors, vou deixar o nome aqui para vocês. Eu não tinha um lápis laranja para passar na minha linha d'água, então utilizei um batom laranja. E também, de novo, com um batom, para ajudar a pigmentação das minhas sombras na parte inferior também eu utilizei um pincel menor da Dye para aplicação e um pincel maior, ambos pontudinhos da Ico, para poder esfumar melhor esse meu batom na parte inferior dos olhos.
volto com as mesmas sombras que a gente trabalhou lá em cima. Então, a gente vai fazer quase o mesmo degradê. Então, pego a sombra Passion e eu meio que selo todo esse batom com essa sombra. Tá vendo como ela fica muito mais pigmentada quando tem uma base cremosa por baixo? Como a minha pele já estava pronta e selada, se eu tivesse aplicado diretamente na pele, talvez não ficasse nessa pigmentação tão bonita, tá? Vou pegar um pouquinho da sombra roxa, a Amethyst, da paleta da Huda, que a gente utilizou no cantinho externo de cima para fazer o esfumadinho do delineado. E vou fazer a junção da parte inferior com a superior para questões de acabamento. Inclusive, pego a sombra, aquela sombra, lembra aquela sombra mostarda, aquela amarela da paleta da Jaclyn Hill? Então, a gente vai voltar com ela com um pincelzinho de ponta, só que um pouquinho mais fofinho, para esfumar as bordinhas da parte inferior e fazer a junção com a parte inferior e ficar um esfumado só. Finalizo aí com máscara de cílios. Se você não quiser aplicar cílios postiços, não tem problema, essa maquiagem ficou bem interessante e bonita também, gente, sem os cílios postiços, tá? Mas, pra quem quiser, fique à vontade de trabalhar com cílios postiços também. De máscara, eu trabalhei com a Wonder Lash maravilhosa de Bruna Tavares, que deixa meus cílios super longos e definidos e maravilhosos. Amo essa máscara e o aplicador. E de cílios estou usando o Explosão de Rayana Sanqueta, que esse cílio, gente, é um caso à parte. Amo. É o meu modelo favorito da Rayana, é o Explosão. Finalizo com uma boca um pouquinho mais clean, né? A boca eu já fiz um pouco diferente do Mitchell. Trabalhei com esse lápis lindo da Makeup Forever, ele é um lápis multiuso. Eu não sei, acho que eu já trouxe ele aqui no canal pra vocês. Que ele é um lápis que vocês podem utilizar tanto na linha d'água, como sobrancelha, boca. Ele é muito interessante e a Makeup Forever veio com várias cores, com uma proposta de várias cores, inclusive cores mais fantasias. Depois de fazer todo o contorno da boca, venho com o batom da RZ, o 74, e vou fazendo o preenchimento de toda a minha boca.